Exclusivo, nossa equipe conversou com um idoso vítima de trabalho escravo em uma lavoura de fumo no Vale do Rio Pardo. Foram 15 anos de serviço sem qualquer remuneração. Reportagem especial da semana. Acompanhe. O lugar poderia ser facilmente comparado a uma senzala, mas era a moradia de um homem de 61 anos em pleno século XXI. Seu Adão era agricultor nesta propriedade no interior de Venâncio Aires. Na prática, não passava de trabalho escravo contemporâneo. E o cara tem massa com ele dava um pau no cara ainda. Ele batia? Batia na cara do cara. E deu 2, 3 socos. Alguma vez o senhor recebeu um salário? De quê? Dele? Seu atelor. Só a boia e chorava. Nem 5 pilas não dava ainda. Boia é a comida. E mesmo sendo esse o pagamento dos serviços... Não pedisse, também não dava. É. Passava fome. O senhor não trabalhou 15 anos para ele? Sofrendo igual a bicho. A minha casa, vocês viram lá, não viram? Esse aqui é o lugar onde o seu Adão vivia. Essa parede separa o cômodo do galpão onde era armazenado e secado o fumo. Aqui, ó, uma geladeira que é tão velha que precisa desse material para segurar a porta. A gente vê muita sujeira, muita coisa estragada, aqui um rádio estragado, muita roupa suja, porque como ele não tinha água, ele ia usando roupa suja, roupa velha e deixando aí para depois jogar fora. E aqui acho que a parte mais impressionante, ou uma das mais impressionantes, é o quarto. É um cômodo sem janela, totalmente sujo, mal cuidado, com garrafas de cachaça espalhado. É realmente impressionante pensar que alguém vivia aqui. O uso excessivo de álcool se deve, em parte, à condição de vida que ele tinha. Vocês acham que esse empregador se aproveitou disso? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Não tinha banheiro? Não tinha nada. Eu tava igual a João, ninguém. Os vizinhos me davam, mas não podia ajudar demais. As condições degradantes sob as quais o idoso vivia foram descobertas por fiscais auditores do trabalho a partir de denúncias anônimas. A relação de trabalho com o proprietário das terras era para ser uma parceria agrícola. O contrato, para ser lícito, né, um dos requisitos dele é que não haja subordinação. Então, o parceiro deve ter autonomia, né, e uma área definida de terra para produzir o fumo. E não era o que acontecia? Não. Durante todo o tempo que viveu e trabalhou no local, seu Adão era enganado com uma promessa. Para me aposentar. A aposentadoria seria possível quando ele chegasse aos 60 anos, depois de 15 anos de contribuição ao INSS. Mas os documentos para comprovar simplesmente não existem. E mesmo os contratos irregulares de parceria deixaram de ser feitos desde setembro do ano passado. Ele se enredou nessa situação e já não via mais perspectiva de mudar de vida, né? Por enquanto, o suposto patrão foi obrigado a pagar pouco mais de R$11 mil de encargos trabalhistas devido ao período sem contrato. Mas ele pode responder criminalmente. Nesta segunda-feira, uma audiência com o Ministério Público do Trabalho vai definir as demais indenizações que seu Adão deve receber. O proprietário nega a responsabilidade. Ele tenta atribuir ao Adão a responsabilidade, dizendo que, inclusive, que ele teria pedido para ocupar aquela morada, né? Além de tudo, várias dívidas no nome do seu Adão. Foram no mínimo R$180 mil. O produtor rural deve ser incluído na lista suja do trabalho escravo. Por 5 anos, as pessoas citadas têm restrições de crédito e de contratos com o poder público. Enquanto isso, seu Adão aproveita as conquistas simples da vida nova. A Justiça determinou que a Prefeitura de Venâncio Aires garantisse uma vaga em uma instituição de longa permanência para idosos. Ele foi encaminhado para essa clínica geriátrica na cidade vizinha de Cruzeiro do Sul.
Com uma cama, lençóis e roupas limpas, o agricultor ri à toa, enquanto aguarda assistentes sociais buscarem pela única familiar de quem ele se lembra, uma prima. Faz a diversão de quem vive e trabalha na clínica. É uma alegria o tempo todo. Come de tudo, não escolhe, né? Mas ele tá sempre feliz. A mesma ingenuidade que o levou a situações tão degradantes permite que ele esbanje alegria depois de tanta dificuldade. Qual é a vida que o senhor acha que seria perfeita para o senhor? Para mim, o campo. Uma casinha. Só para me viver. Um quartinho? Um quartinho e uma salinha, e o resto é o resto. Quanta gente não enfrenta esse mesmo problema aí nesses rincões, né, escondidos do Rio Grande do Sul, que tem uma tradição de explorar o trabalho dos mais pobres, que é uma barbaridade, né? Bem, para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a juíza Carolina Gralha. Doutora Carolina, bem-vinda. Tá? Tudo bem, obrigado pela presença aqui no SBT Rio Grande. Há uma subnotificação desse tipo de caso ou não? Bom, com certeza, Coelho. Primeiro, agradecer o SBT pela oportunidade de falarmos sobre esse problema. Porque muito se pensa que no Rio Grande do Sul isso não existe. Né? De 1995 até agora, já retiramos mais 53 mil pessoas dessas condições. Então, essas 53 mil? 53 aqui? mil pessoas em todo o país, já foram retiradas dessa condição degradante, que o senhor e a senhora puderam assistir em casa e ver o quanto a dignidade é afrontada e realmente as pessoas se submetem porque precisam trabalhar, porque precisam sobreviver e não conseguem mais sair dessa situação, dessa exploração propriamente dita, a exploração do homem pelo homem, e é isso que a Justiça do Trabalho faz, Coelho, e esse é o nosso dia a dia, a nossa rotina, e infelizmente sim, temos muitas subnotificações. Eu estou olhando aqui o dado estatístico que foi atualizado agora no mês passado. A Secretaria de Inspeção do Trabalho, CIT, ano passado, flagrou no Brasil todo 1.723 trabalhadores em condições de escravidão, 1.200 casos no meio rural e 523 em área urbana. Ou seja, isso também acontece nas cidades. Exatamente. De 2013 para cá, começamos a identificar a situação muito presente na construção civil e também na questão das fábricas de tecido e de roupas, né? Então, nas cidades também tem, principalmente pessoas que vêm de outros países, bolivianos, venezuelanos, estão sendo explorados também nessa condição degradante. É difícil punir esses criminosos? É difícil punir porque é difícil chegar até essas situações, né? Exatamente, o senhor tinha me perguntado com ele sobre a subnotificação. Nós não descobrimos essa situação, nós não temos o número de pessoas que estão nessas condições hoje. Então, por isso que a importância dessa reportagem, a importância desse espaço para as pessoas denunciarem e para as pessoas não se iludirem com grandes promessas, com grandes lucros, sobrevivência, porque ver esse senhor, uma situação lamentável, chega a dar um sentimento, assim, uma tristeza quando assistimos, porque há 15 anos, ele estava sem receber nenhum valor, sem água potável, sem onde dormir, com condições de higiene. Isso é o mínimo que a gente pode garantir para o nosso trabalhador, Coelho. Dados do Observatório Digital do Trabalho Escravo no Brasil dizem que quase 31% desses trabalhadores escravizados são analfabetos e quase 38% só estudaram até a 5ª série. Está intimamente ligado com a falta de estudo, realmente. Com certeza. São pessoas mais humildes, sem acesso, se submete àquilo e acha que não tem como melhorar de vida. Exato, né? A falta de conhecimento, a falta de informação para onde pedir ajuda, né? Então as pessoas acabam se submetendo e até a gente vê aqui na situação dele. Ele continua feliz e talvez pela ingenuidade, né? E não tem nem noção do quanto ele perdeu de vida, porque a gente está falando aqui de vida, de dignidade. Então, a gente só tem a lamentar situações como essa, mas pedir para que todos se unam e denunciem situações como essa. Repórter Bruna Osserman está na redação, fez a reportagem e tem uma pergunta para a senhora. Oi, doutora. Bom, a minha pergunta é sobre indenização. Como é que é calculado esse valor? Porque recentemente, também ali na região dos vales, né, no Vale do Rio Pardo, um homem ficou 29 anos trabalhando ali no trabalho análogo à escravidão e aí ele recebeu uma indenização de danos morais de 30 mil reais, que foi, na verdade, um imóvel, né, que esse ex-patrão comprou para ele, e depois calculou aí mais uns 20 mil reais de tributos trabalhistas que ele devia. Ou seja, 50 mil reais e 29 anos de trabalho. Me parece um valor bem menor do que o que ele teria conseguido se tivesse recebido, de fato,
um salário trabalhando todo esse tempo. Eu queria entender como é que é calculada essa indenização, o que acontece, quanto, por exemplo, o seu Adão pode receber de indenização. Bom, Bruna, também obrigado pela pergunta. Isso é importante também nós esclarecermos aos nossos telespectadores, Coelho, porque a indenização, é claro que vai depender muito do caso concreto, tanto da questão da pessoa que foi ofendida quanto da pessoa que ofendeu, da capacidade econômica desse ofensor, né? Então tem que ser avaliado todo esse contexto, e hoje nós temos uma limitação que é de acordo com o salário do empregado, e a Justiça pode declarar, afastar, que com a reforma trabalhista, nós estamos falando bastante sobre isso, a reforma trabalhista trouxe uma limitação da indenização por danos morais, que normalmente tem sido afastado por declaração de inconstitucionalidade pelo juiz julgador, mas ainda a gente tem muito a caminhar. Tem os direitos trabalhistas, então, regulares, vai receber verbas rescisórias, os salários que não foram pagos, tudo isso dos últimos 5 anos de relação, e também vai ser contemplado com indenização por danos morais, de acordo com a circunstância do caso concreto. Do seu Adão, hoje, eu hoje acompanhei que vai ter uma reunião para se tratar sobre essa questão da indenização individual e coletiva, porque esse empregador explorou a mão de obra dele, de outras pessoas, então também pode pagar uma indenização moral, de danos morais coletivos, então para toda a comunidade que ele ofendeu. Agora, ele estava, a indenização, no caso dele, a senhora falou apenas 5 anos, que é o que prevê o Código. Os últimos 5 anos da relação trabalhista, então são 5 anos de férias. Os 10 anteriores ele perde. É como homologação para efeito de aposentadoria? O recolhimento previdenciário é outra questão, mas os direitos trabalhistas propriamente ditos, os salários, as férias, 13º, os últimos 5 anos. Fundo de garantia é a limitação da lei, né, de ser só os últimos 5 anos de relação. Sim. A Bruna tem mais uma pergunta aí? Pois é, eu queria também entender, doutora, se existe algum tipo de rede de proteção para essas pessoas depois que elas são resgatadas. Porque, por exemplo, o seu Adão, até ele comentou com a gente que ele teria uma prima, mas, enfim, o Serviço de Assistência Social está buscando por essa prima. Mas e quem não tem essa prima? E se não encontrarem essa prima? No caso do seu Adão, ele sabe escrever, né? Ele é alfabetizado, ele tem até a 8ª série, né? Agora é 9º ano, mas na época dele era até a 8ª série. Mas a gente percebe, assim, até por ele ter vivido todo esse tempo num trabalho análogo à escravidão, que ele tem essa inocência, essa ingenuidade que a senhora e o Coelho mencionaram. Então eu queria saber que tipo de apoio o poder público, a justiça pode oferecer para ele, para que outra pessoa também não se aproveite dele, de outras pessoas que passam por essa situação. Porque agora, por mais que ele não ganhe talvez o dinheiro que seja de direito dele, ele vai ganhar uma quantia que ele nunca teve acesso na vida, né, doutora? Com certeza. Isso são as políticas públicas direcionadas para as pessoas que estão em vulnerabilidade. Tanto que ele está percebendo seguro-desemprego, que é um valor dado para as pessoas resgatadas dessa condição de trabalho análogo a escravo. Então tem toda a política pública que vai acolher assistência social, o município, o próprio Ministério Público do Trabalho vai acompanhar, porque infelizmente é recorrente as pessoas voltarem a essa situação de escravidão exatamente pelo desconhecimento e pela necessidade de subsistência. Então é por isso que a gente acaba tendo que ter essa política pública para acompanhar e dar a assistência necessária para ele se manter dentro de um trabalho regular, se ele ainda mais é alfabetizado, tem condições, de repente, oferecer um curso, encaminhar ele para aposentadoria, já que agora ele completou os 15 anos e já tem os 60. Então, é importante que tenha esse acompanhamento. Juíza, o Ministério da Economia divulgou no mês passado a lista suja do trabalho escravo. 187 empregadores, entre empresas e pessoas físicas, foram denunciadas. Como que as pessoas podem denunciar? Qual é o canal? Ou os canais? Procurar o sindicato, procurar o Ministério Público do Trabalho, procurar a Justiça do Trabalho, todos esses ramos, até a delegacia de polícia. Porque o importante é chegar nos órgãos públicos a informação da exploração do trabalho escravo. Essa é a mais importante. Procure ajuda. Não fique quieto. Não tenha medo. Muitas vezes tem ameaças de morte envolvidas nessa situação, então não tenha medo. O poder público, a Justiça do Trabalho está aqui exatamente para acolher e dar uma resposta pronta para essas situações. Muito obrigado, juíza Carolina Gralha, pela sua presença Coelho, nesta muito obrigada. Tá bem? Eu que agradeço.